Terminar uma obra nunca é fácil. As obras criam muitos caminhos para seus finais e poucas conseguem ser fiéis àquilo que construíram ao longo do tempo. E nesse ponto ainda temos a expectativa dos fãs, que muitas vezes vão de encontro com os desejos dos autores, além de problemas pessoais, problemas com o editor e outras coisas que interferem no final das obras. E é claro que obras extensas como os mangás e animes não seria diferente. Na verdade, parece que no nosso nicho é até pior, e que atualmente isso parece estar se intensificando cada vez mais. Eu sou o Dudu, você está no Nerdland Beyond, e hoje vamos analisar as obras que tiveram finais duvidosos. Vamos começar com os mais recentes e iremos para os mais antigos e outros grandes exemplos que temos na história recente dos mangás e dos animes. Eu já adiantei para vocês na introdução do vídeo que eu não gostei do final de Chainsaw Man, mas que entendi o motivo pelo qual o Fujimoto tomou essa decisão. Resumindo, em uma entrevista recente do autor, ele menciona o filme O Grande Lebowski, que é um filme muito famoso na cultura pop. E o mangaka diz que o que pegou ele nesse filme foi o fato de que a história vai se desenrolando de uma maneira muito coerente. Só que o final acaba de um jeito inesperado e sem explicações. Vocês perceberam o que aconteceu aqui? Foi exatamente o que aconteceu com Chainsaw Man. A obra começa muito bem na primeira parte, com vilões bem definidos, personagens com traumas e dramas muito interessantes, escala de poder, conceitos de poder muito bons, tudo fechadinho e muito bem feito. A primeira parte, inclusive, com a vilã, que é a Makima, terminando de uma maneira muito interessante. Só que aí vai chegando pra parte 2 e as coisas começam a ficar caóticas demais. Tudo bem, ganhamos muitos personagens interessantes, como a Asa e a Yoru, como a Nayuta e outros, que enriqueceram muito a história e nos fizeram querer continuar lendo o mangá. Só que, em compensação, a linearidade da história foi completamente destruída. E o protagonista, que era uma das partes, se não a parte mais interessante da história, não teve qualquer evolução no conceito narrativo e nem em seu desenvolvimento. Ou seja, o Denji continuou sendo o mesmo personagem que ele era lá no começo da história. Parece até que ele regrediu de certa forma. Mas, fora a história, vamos falar do final, que é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Bom, o final foi exatamente o que o Fujimoto queria. Uma confusão que fez com que ninguém entendesse nada. Deixou várias pontas soltas e revoltou grande parte do público. Mas como eu já disse no vídeo sobre Chainsaw Man, essa era a intenção dele e não vejo nenhum problema em fazer isso. Além do fato de que tivemos diversas interpretações interessantes por parte dos fãs sobre o reset, sobre ter sido um sonho ou outras coisas, sobre o fato como ele conseguiu salvar a vida da Asa e mudar a história. E isso melhorou bem a minha visão sobre o final de Chainsaw Man, apesar de mesmo assim eu não ter gostado. Pelos motivos que eu já apresentei aqui, a falta de linearidade, as pontas soltas e um potencial que tinha gigantesco de explorar muitos conceitos interessantes. E ele desperdiçou, na minha visão, para poder fazer algo para se divertir. Mas quem sou eu para julgar, né? A diversão do Fujimoto acabou criando uma história interessante e ele fez sucesso mesmo assim. Então ele vai passar pela história como um gênio. E acho também que no futuro ele vai ser inocentado. Com relação a Boku no Hero, não preciso ficar aqui me estendendo sobre o quão bom é o personagem do All Might, o quão inspiradores são alguns personagens da obra, e como o desenvolvimento do Deku é interessante. Inclusive, a história terminar do jeito que foi não é ruim, é uma conclusão aceitável pela forma com a qual a história se desandou. Com o Deku virando um professor e ajudando os próximos alunos, os próximos heróis, mudando o futuro. Isso é algo louvável, muito interessante, e realmente condiz com o personagem do Deku. Só que tem um grande problema aí, que é a incoerência do autor. Como nós bem podemos lembrar, no começo da história, Horikoshi escreve que foi assim que o Deku se tornou o maior herói da história. Então aí temos um problema de coerência. Se ele se tornou o maior herói, por que ele não é o primeiro do ranking? Por que ele é só um professor da academia? Ele não é o maior herói do mundo? E agora? Ele não atingiu esse potencial? Era óbvio que ele ia atingir o potencial. Então o problema aí eu acho que é uma questão de coerência. Se o Kohei Horikoshi
tivesse simplesmente não falado que ele se tornou o maior herói da história, ele poderia terminar a história do jeito que ele quisesse. Na verdade, ele pode terminar do jeito que ele quiser, é ele que tá escrevendo, né? Eu vou chamar o mágico lá do Nerd Lane pra falar um pouco desse final, pois ele é mais fã de Boku no Hero do que eu. Fala, Dudu e pessoal do Nerd Lane Beyond, aqui quem fala é o Mágico. A respeito desse final de Boku no Hero, na minha opinião, o grande problema deste final é que o autor levou a sério demais o nome da obra. Em vários momentos ele sacrifica todo o desenvolvimento daquele universo para voltar para um A e criar momentos com a turba de Midoriya. Acho que nesse final tem um momento muito emblemático a respeito disso, que é quando Midoriya e Ochako estão tendo um momento para os dois, e do nada surge toda um A no meio desse diálogo, algo que quebra completamente a tensão do que estava sendo desenvolvido ali. E a 1A não são os Mugiwaras, eles não têm tanto desenvolvimento e background assim, e tudo que está acontecendo naquele mundo, inclusive Midoriya, é muito mais interessante que a grande maioria dos personagens da 1A. E no fim, o desenvolvimento do protagonista, dos vilões e daquele universo foi trocado por uma dinâmica estudantil. Prosseguindo, vamos falar agora de Jujutsu Kaisen. O pessoal aqui do canal sabe que eu sou muito fã de Jujutsu Kaisen, e ele se tornou um dos temas principais do canal. E eu tenho muito cuidado e esmero para tratar dessa obra. E já adianto para vocês que eu não achei o final ruim. Quando ele saiu, a maioria da fandom não gostou do resultado final. Entenderam que o Sukuna deveria ter ganhado a luta, e com isso ele instauraria a nova era Heian, de certa forma, onde as maldições e os feiticeiros ficariam soltos e seria um caos total. E que para a maioria da fandom esse seria um final coerente, já que não havia ninguém tão poderoso como Satoru Gojo para derrotar o Sukuna. Só que na verdade, isso não faz muito sentido. Vamos entrar num assunto aqui. A Shonen Jump, ela não passa esse tipo de mensagem nas suas histórias. Jujutsu Kaisen é um shounen, não é um seinen. Então o público deveria já pensar que teria um final feliz da história. Pode ser que no futuro se faça um spin-off, um what-if, que seria muito interessante de ver se o Sukuna tivesse vencido. Só que não poderia ser um shonen. Portanto, esse final já era esperado. Eu acho que o grande problema do final é a velocidade com que ele acontece. E vocês vão ver que esse é o problema das próximas duas obras que eu vou falar. E além disso, existe uma outra parcela da fanbase que ficou muito brava com a morte do Satoru Gojo e simplesmente passou a criticar o Akutami à torto e à direito, independente da decisão que ele tomasse no seu roteiro. Veja bem, o Sukuna era tão poderoso que precisou de todos os personagens da obra, praticamente, para derrotá-lo. Só que poderia ter sido uma luta muito mais bem explorada e com mais detalhes, dando contexto sobre os personagens, enfim. Então, para mim, o final de Jujutsu Kaisen é bom. Não é uma coisa maravilhosa, fantástica, mas o forte da história nunca foi o roteiro, e sim as lutas e os acontecimentos. E nisso ele não nos decepciona em momento algum. Dando seguimento, vamos para Attack on Titan. Eu acho que é um final bem coerente com tudo, e o esforço que o Eren fez, pelo menos pra mim, passou uma impressão de que foi em vão. Mas isso faz parte da história. O que o autor, o Hajime Isayama, quis nos mostrar aqui é que o ciclo ele se repete, e que o mundo está sempre em guerra e temos muitos problemas. Eu acho que isso é uma bela de uma visão e uma crítica muito bem construída. Eu acho que aqui ele teve muita coragem de colocar a visão que ele entendia que deveria ser a correta para o final da história, sem ceder à pressão de fãs e de nenhum outro fator externo, o que faz para mim acreditar que é um final bom. Eu não sou muito fã da obra, mas achei interessante como ela acabou. Gankando aqui novamente para concordar com Dudu. Eu também gostei muito do final de Attack on Titan. A única questão que muitos fãs reclamaram desse final foi principalmente de algumas formas como Eren age durante esse final e também algumas decisões que ele toma. A decisão de mostrar o Eren como praticamente um vilão muito frio e calculista para chegar no final e ele ser um personagem mentalmente quebrado e muito frágil desagrada muitas pessoas e realmente nesse ponto é bastante incoerente. Vamos falar agora sobre Demon Slayer. O anime está acrescentando muita coisa boa e estendendo momentos
que eram muito rápidos. E esse é o principal problema. Assim como falei em Jujutsu Kaisen, que veríamos mais 2 obras que tiveram problema de pacing, vamos dizer assim, e eu acho que esse é o mal da história como um todo, se você analisar só o mangá. Se você vê no mangá, tem arcos que passam em pequenas páginas, em poucos momentos, como por exemplo, no arco do treinamento Hashira, que, se não me engano, são apenas algumas páginas do mangá, e o anime conseguiu transformar isso numa temporada inteira. Eu acho que tinha como estender mais essas coisas no mangá, mas temos que levar em consideração um problema que eu vou falar agora. Por incrível que pareça, pra quem não sabe, o mangá de Demon Slayer não fazia tanto sucesso. Foi meio que uma aposta do estúdio Ufotable, só que, como sabemos, a Gotoge já tinha terminado o mangá, e ela estava passando por problemas pessoais. Se não me engano, ela estava passando por um processo de divórcio. Além disso, a pressão por não estar fazendo muito sucesso fez com que algumas vezes a Shonen Jump cogitasse acabar com o mangá. Então, tudo isso contribuiu para que o final de Demon Slayer ficasse muito rápido, apesar de que é bem coerente e eu gostei bastante do final da história. O jeito com que o Muzan é derrotado é muito interessante e ele resiste até o fim, além de algumas histórias como o romance de Obanai e Mitsuri, que não foi quase nada explorado, mas que terminou de uma maneira muito linda e muito simbólica. Além de que ela não poupou nenhum personagem, muitos personagens tiveram que morrer e se sacrificar. E sabemos também que os Hashiras todos morreram aos 25 anos, por conta dos efeitos colaterais da arma do caçador. Além de um adendo que mostra como ficou a vida dos personagens em outras encarnações no futuro. Eu achei muito legal e poderia facilmente ser um spin-off muito interessante. Portanto, o final de Demon Slayer é muito bom, só não teve muito tempo para ser mais desenvolvido. Eu acho até melhor que o final de Jujutsu. E eu acredito que o anime vai conseguir capitalizar em cima disso e estender muito a história. Os fãs de Demon Slayer estão muito bem servidos, eles não podem reclamar de nada. Vamos seguir agora para falar de Bleach, que é o segundo dos animes que eu falei que teve um problema de tempo, de velocidade para a obra ser terminada. Como sabemos, o Kubo estava lesionado quando escreveu A Guerra dos Mil Anos. E houve muita pressão interna, de editora, de fãs, de muitas coisas que a gente já sabe. Então, era muito difícil para ele ter que aguentar isso tudo, além da lesão. Mas mesmo assim, o Kubo é o GOAT, que olha só a qualidade dos desenhos que ele fez no final do mangá. Imagina se ele não estivesse lesionado e não estivesse com a cabeça ruim. Mas por isso temos muitos problemas no final da obra, como sendo o principal fator a luta entre Yūrabara versus Ichigo, Renji e Aizen ter sido muito rápida e concluída de uma maneira um tanto quanto insatisfatória, deixando muita coisa a desejar. Nós não conseguimos nem ver o que seria a Bankai do Ichigo. Não sabemos até hoje se o Aizen tem ou não Bankai. Não temos também muitos detalhes sobre a participação do Isshin e do Ryuken, os pais de Ichigo e Ishida. Mas tem uma coisa muito boa nisso tudo. O Kubo está pessoalmente auxiliando na produção do anime da Guerra dos Mil Anos. Como já sabemos, muitas partes já foram estendidas e ficaram muito melhores. Então eu acho que é um caso parecido com o do Demon Slayer. Inclusive, está para vir a última parte do anime, agora em julho. E segundo o que já sabemos, as notícias, provavelmente mais de 50% do anime será conteúdo novo e aprovado pelo Kubo. Portanto, eu acho que o final do mangá foi bom, porém corrido. Eu acho que na escala dos mangás que terminaram rapidamente, Bleach teve o final melhor do que o do Demon Slayer e melhor do que o do Jujutsu Kaisen. Colocaria nessa ordem de ranking. Para terminar, vamos falar sobre o final de Naruto. Já vou entrar aqui naquele tema. O final de Naruto poderia ter sido melhor se tivesse terminado no arco do Pain. Entretanto, ficariam muitas pontas soltas e muitas respostas que o público cobraria, e não faria muito sentido. Tem um vídeo no Nerdlane em que o mágico fala sobre esses problemas. Fala sobre a megalomania do Kishimoto e outras coisas. Então não vou ficar me alongando muito nesse assunto. Mas o que nos interessa é falar sobre a Guerra Ninja e a Kaguya. Sobre a Guerra Ninja, podemos perceber que o Kishimoto se enrolou muito e estendeu demais muitos conceitos e deixou muitas outras coisas de lado. Apesar de ser um personagem importante e um dos vilões finais da obra, se nós formos analisar com calma, o Madara é mal desenvolvido. E por conta da megalomania do Kishimoto,
ele virou um vilão impossível de se lidar. Pra mim, o final correto de Naruto deveria ser ao final da guerra, com o Madara sendo derrotado, e não a introdução de um novo vilão que derrotaria o próprio Madara e assumiria o posto da vilã final da história, que é a Kaguya, que além de ter uma história mal contada e explicada de maneira muito confusa, introduziu o conceito dos alienígenas em Naruto, o que ficou horrível, pois o Kishimoto não soube explicar direito esse conceito e desenvolveu muito mal. A gente não precisa nem falar do que aconteceu em Boruto. Então aqui eu acho que o final de Naruto, esse aqui é realmente ruim. E a decisão que o autor tomou foi motivada por megalomania e querer estender a história além do que deveria. Pelo menos é o que eu penso desse final. Depois dessa análise toda, fica uma questão. Por que esses finais são tão criticados pela fandom? Por que as opiniões sobre eles geram uma divisão tão grande? Portanto, Jujutsu Kaisen, Attack on Titan e Boku no Hero tiveram características semelhantes com relação ao final, onde o autor colocou a sua visão independente da opinião dos fãs. E aí a expectativa dos fãs foi frustrada, porque o autor resolveu terminar daquela maneira. Em Jujutsu, o pessoal queria que o Sukuna vencesse, ou que o Gojo voltasse e resolvesse tudo. Em Attack on Titan, as pessoas não concordaram como ficou o final do Eren. Em Boku no Hero, os fãs se sentiram traídos porque no começo da obra o autor falou sobre como o Deku se tornou o maior herói do mundo, e no final ele não se tornou o maior herói do mundo. Passando para Chainsaw Man e Naruto, nós percebemos uma semelhança, a de que os autores foram ambiciosos demais. Se pegarmos o que aconteceu com Kishimoto, ele quis, no final da obra, expandir cada vez mais, criando um universo tão grande que ele não conseguiu dar conta, o que reflete a sua megalomania, e que atrasou muito e arrastou muito a obra. Já em Chainsaw Man, o Fujimoto teve um complexo de gênio, e resolveu terminar a obra de um jeito estranho, só para ser diferente e para ser cult e artístico. Percebem que isso se parece muito com a megalomania do Kishimoto? Essa grande ambição frustrou os fãs. E a outra categoria de problemas que encontramos são os que afetaram Demon Slayer e Bleach, e são problemas de saúde e problemas pessoais dos autores. Seja o Kubo com a sua lesão e problemas psicológicos, ou a Gotoge com o seu problema conjugal e a pressão das editoras. Só que o final dessas obras não é tão criticado pela fandom, pois eles conseguiram atender às expectativas com relação ao que foi prometido na obra. Ou seja, o Muzan foi derrotado e o Habarra foi derrotado. O grande problema aqui é que não teve desenvolvimento suficiente, pois os autores correram para terminar as obras por conta dos problemas que já falei. Então, concluindo, a realidade é que terminar uma obra é muito difícil, e poucos vão conseguir agradar a todo mundo. Quando é a visão artística do autor, o final pode ficar ruim, mas a ideia é original, sem influência de fatores externos. Então, eu acredito que é melhor que os autores entreguem a visão deles e cada um resolve se quer assistir ou não, se surpreendeu ou se decepcionou, pois aí fica mais fácil de julgarmos as obras e tirarmos nossas próprias conclusões. Bom, pessoal, por hoje é só isso. Agradeço muito a quem ficou até o final do vídeo. Curte e se inscreve no canal aí. Já estamos com quase 500 inscritos. Muito obrigado pela participação de vocês e continue apoiando.